recém-sancionada Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, impede a candidatura de pessoas com condenação criminal na Justiça por um colegiado. Na opinião do senhor, essa lei realmente representa um marco contra a corrupção na política ou ainda é uma iniciativa muito tímida? É um passo a mais que foi dado na legislação e na sequência de uma série de outras, né? Porque há tempos que o Congresso vem aprovando normas que caminham nessa direção de moralização do processo eleitoral, de permitir que a vontade do eleitor seja colhida de forma a impedir os abusos que normalmente se cometem durante as eleições. Eu considero um avanço muito significativo para a cidadania brasileira. A lei já foi alvo de duras críticas do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, porque, segundo essas instituições, ela dificulta que o MP peça a impugnação de candidaturas apenas com base na lista de condenados pelo TCU por irregularidade na gestão do dinheiro público. Isso porque o TCU é um órgão administrativo e não judicial. O senhor concorda com essa crítica? De fato, em parte sim, porque a nova redação dada pela lei ela exige mais de quem for solicitar ou requerer a declaração de inelegibilidade. Porque antes a lei dizia apenas que eram inelegíveis os candidatos que tivessem contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas por irregularidade insanável e transitada em julgado, desde que não estivesse submetido ao crivo do Poder Judiciário. Agora, a nova lei diz que são inelegíveis aqueles que têm as mesmas contas rejeitadas por irregularidade insanável, mas exige que essa irregularidade se caracterize como improbidade administrativa. E mais, que ela tenha sido praticada com dolo, que o agente tenha tido vontade de praticar aquela conduta para obter aquele resultado. Isso é o dolo. Então, não é tão simples quanto antes caracterizar a inelegibilidade. Então, é por isso que eu acho que, de fato, nesse ponto, ela dificultou. A norma também prevê a concessão do chamado efeito suspensivo de decisão judicial quando o político for considerado inelegível por decisão colegiada. Isso não reduz muito a eficácia da norma? Na verdade, isso sempre existiu. Porque nesse ponto, por exemplo, da decisão do Tribunal de Contas, a redação original da lei complementar, ela dizia que era irregularidade insanável e desde que não estivesse sendo submetido à apreciação do Poder Judiciário. Ora, num primeiro momento, qualquer ação que o candidato ingressasse na Justiça contra a decisão do TCU ou do Tribunal de Contas do Estado era suficiente para afastar a inelegibilidade. Durante a interpretação, durante a aplicação da lei, no curso do tempo, é que a Justiça Eleitoral foi exigindo que essa ação não fosse ajuizada às vésperas da eleição. Depois chegou ao ponto, que hoje já é lei, de exigir que o cidadão, para afastar a inelegibilidade, teria que conseguir uma liminar na Justiça para suspender. Então, esse efeito suspensivo dado por uma decisão judicial, ele existe desde que a lei existe. Então, não creio, pessoalmente não acho que isso seja um problema, até porque teremos que admitir que se um juiz dá efeito suspensivo numa ação, é porque tem algum fundamento legal que permite isso. E porque se você avaliar na história e pela jurisprudência, não percebe que existem decisões judiciais que afasta pura e simples a inelegibilidade. Sempre que é afastada é por um motivo justo, por um fundamento legal, por fundamento razoável. Com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que a lei da ficha limpa já pode ser aplicada nas eleições de 2010, o senhor vê a possibilidade de que o Supremo também tenha de se pronunciar sobre a norma? Toda a matéria de inelegibilidade, ela é matéria constitucional. Então, é o Supremo que fala, em última instância, sobre matéria constitucional. E mais do que isso, a decisão do TSE, ela foi respondendo uma consulta. E a resposta a uma consulta é formalizada por uma resolução. E o Supremo tem precedentes admitindo mandado de segurança contra a resolução do TSE nessa circunstância. Então, é possível que o Supremo venha a ser chamado a se pronunciar sobre essa matéria.
A mudança de tempos verbais em artigos da norma também colocou em dúvida o alcance da lei para condenações atuais. A norma fala em políticos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em vez de falar em políticos que já tenham sido condenados. Isso realmente coloca em dúvida se a norma inclui casos de políticos já condenados ou se será aplicada a sentenças proferidas a partir da sanção da lei no dia 4 de junho deste ano? Eu acho que é possível, né? Porque é bem provável que não tenham feito essa alteração apenas pensando na língua portuguesa, né? Então, que alguma intenção existiu quando essa emenda foi proposta, existiu. Agora, modestamente, eu acho que há um problema sério quanto a essa questão. Qual é esse problema? É o de que, de duas uma, ou se entende que essa alteração é uma alteração apenas formal e que não mudou a essência, né? Ou se entender que ela mudou o mérito, terá que se concluir pela inconstitucionalidade dessa lei, porque a Constituição exige que, quando uma casa legislativa altera no mérito uma determinada matéria, ela tem que voltar para outra casa proceder à votação. E, nesse caso, foi considerada uma alteração de forma, e por isso é que do Senado foi encaminhada a sanção do Presidente da República. Então, modestamente, eu acho que se entender que essa alteração no tempo verbal alterou o mérito, ou seja, teria afastado os que foram condenados antes da lei, se chegar a essa conclusão, penso que tem que se concluir também que essa norma é inconstitucional por um vício formal, que é não ter sido cumprido o procedimento estabelecido na Constituição para a sua aprovação.